Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. O que a gente pode fazer pela sua franquia nossa primeira hoje? apresentação de hoje tem o seguinte tema: vencendo o medo de empreender no pós-pandemia. Nós já temos aqui o nosso palestrante, o Arthur Hipólito. Ele é sócio-diretor do grupo Zion, proprietário das redes Home Angels e Tutores, com mais de 150 unidades em todo o Brasil. É pioneiro em microfranquias do país, foi CEO durante 10 anos da Wizard, empresa líder de cursos livres no Brasil. E o resumo do tema dele é: o medo, quando exagerado, nos imobiliza, seja na vida pessoal quanto na profissional. Nessa palestra, o Arthur vai falar sobre como usar o medo a nosso favor e como planejar e ter cautela. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Olha que alegria estar aqui num evento presencial, né? Gente que veio de uma série de lives. A gente não sabia direito o que era live, né? E agora sabemos tudo o que é live, tá certo? E para mim é uma alegria muito grande. Eu sou Arthur Hipólito, estar com vocês hoje nesta primeira feira presencial do país, né? Nesse ano de 2021, no evento pós-pandemia, ter a honra de abrir esse primeiro evento presencial com o título de uma apresentação: Vencendo o Medo de Empreender no Pós-Pandemia, é uma alegria para mim. Então, eu convido vocês a fazer uma viagem comigo, que vai durar mais ou menos uns 45, 50 minutos, e de forma que a gente possa termos todos uma mensagem de coragem para enfrentar o que nós estamos enfrentando, uma mensagem de resiliência e uma mensagem de perenidade, não é? Porque uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente tem que ter ideias que sejam perenes e não começar e recomeçar cada coisa a cada instante. Então, eu acho que é um trabalho que nós vamos fazer juntos, tá? Vamos começar a apresentação dizendo para vocês que nós estamos aqui presentes, né? Como um bom vendedor que sou, não posso dizer que nós estamos aqui com duas das nossas duas marcas, a Home Angels, que é cuidadores de pessoas, que é a maior rede de cuidadores de idosos hoje da América Latina. Temos mais de 115 unidades hoje de operação no país. Estamos aqui com a presença do Daniel, que é nosso franqueado, e da Elizabeth, aqui da unidade de Botafogo. Estão iniciando o negócio conosco. Já temos unidade em Copacabana, Leblon, Ipanema, Teresópolis, e aí eu já não consigo lembrar tudo, porque eu também já tenho mais de 18 anos. Então, qualquer coisa, estamos com o stand aqui. E com a Tutores também, que é a nossa rede de educação multidisciplinar, uma sobrevivente aí desse período de pandemia, num país onde a educação ficou parada 1 ano e meio, né? Esperamos que o ano que vem todo o processo de educação volte a trabalhar novamente, e as nossas crianças em sala de aula. E qual é o primeiro desafio para a gente vencer, né, esse medo de empreender? Primeiro desafio: como é vencer o medo de empreender? Na verdade, todos nós que vamos abrir um negócio, a primeira coisa que a gente pensa é: eu tomei a decisão de abrir um negócio, eu venci o meu medo de empreender. Quero dizer para vocês o seguinte, que isso, na verdade, não está correto, porque a gente tem que vencer o medo de empreender todos os dias. Para a gente que mora num país como o nosso, que a gente dorme de um jeito e acorda de outro, esse é um desafio muito grande de vencer o medo de empreender. Então não é simplesmente abrir um contrato social, alugar um ponto comercial ou alguma coisa que você possa ter, que você venceu o medo de empreender. Vejo que aqui junto comigo nós temos a presença da nossa eterna garota de Ipanema, que eu quero que vocês, por favor, Elô, uma salva de palmas para ela. Nossa garota de Ipanema, conhecida no mundo inteiro, que ela é a nossa embaixadora da Home Angels, está aqui nos acompanhando. Obrigado, Elô, por essa parceria de sempre. E eu tenho certeza que esse lado de vencer esse medo de empreender, a gente tem que ter a coragem de a cada dia acordar e falar: eu vou vencer novamente. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu trabalhava numa comunidade, num banco dentro de uma comunidade de holandeses, e eu ficava totalmente, assim, revoltado de querer saber por que os holandeses deixavam a Holanda e vinham morar no interior de São Paulo, que eu sou de Campinas, né? Moro em Campinas, sou mineiro, mas moro em Campinas. E eu dizia assim para aquelas pessoas: por que o senhor deixou a Holanda para vir morar aqui? E ele me dizia assim: sabe por quê?
porque lá não acontece nada de novo. Todo dia a única coisa que a gente vê no jornal é quem morreu. Aqui, quando a gente abre o jornal, no passado, né, você nunca sabe o que aconteceu. Então, na verdade, para alguns, essa montanha-russa chamada vida, ela é muito importante. E às vezes a gente reclama da nossa montanha-russa, né? Porque, na verdade, alguns não querem ficar no lugar onde todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã e toma um café do mesmo jeito. É difícil, né? Então, às vezes, a gente reclama de barriga cheia para coisa que a gente não percebeu. O outro item que a gente tem para a gente vencer esse medo agora, nesse momento todo pós-pandemia, é reconhecer que a gente tem que superar a primeira derrota. Nós vamos ter derrotas. E a primeira derrota, sabe para quem é? Normalmente é para nós mesmos. A primeira derrota é para a nossa preguiça. A primeira derrota é para a nossa falta de motivação. A primeira derrota é a gente acreditar que a gente tem a resposta para tudo. E a gente começa a acreditar em questões falsas. Por exemplo, eu vou abrir um negócio e aí vem aquelas falsas afirmações. Ah, mas você vai abrir um negócio agora, no meio da pandemia? No meio da crise? No meio de tudo isso que nós estamos passando? Você é louco? Gente, espera um pouquinho. Eu me recordo, eu trabalhei muitos anos da vida com hoje um grande amigo, grande empresário, chamado Carlos Wizard. E ele me contava que ele abriu a Wizard, onde eu trabalhei lá com ele, quando existia aquela busca do boi no pasto. As crianças que estão aqui não vão lembrar. Então, naquela época, você imaginar que você fosse abrir um negócio onde as pessoas não conseguiam fazer compras no supermercado, parece uma coisa muito louca. E aí, o fato se repetiu comigo, porque eu me peguei abrindo a Home Angels e a Tutores no meio da crise da marolinha do mensalão. Lembra do mensalão? Diziam que era só uma marolinha. Então, eu no meio daquela crise, com o dólar explodindo, e a gente dizia assim, não, vamos abrir o negócio. Porque a primeira desculpa que tem é, olha, estamos numa crise, ninguém tem dinheiro, e na verdade, a falta de oportunidade que existe vai fazer com que esse negócio não dê certo. Então, justificativas, nós temos provavelmente uma a cada dia, para dizer, isso não vai dar certo. E aí, com certeza, talvez você não esteja preparado nem para vencer o medo e nem para superar a primeira derrota, porque você vai ter todo dia, a começar por você. Tudo começa com desejo. Tudo começa com desejo. É verdadeiro isso que você tem dentro de você? Nós estamos vendo aqui agora pessoas caminhando pelos corredores da feira, e a pessoa às vezes chega no nosso stand e pergunta assim, esse negócio dá dinheiro? As nossas consultoras, a Lilian está aqui, a Roberta lá na Tutores, normalmente são preparadas para dizer o seguinte, olha, meu senhor, tudo dá dinheiro. Até vender coxinha na porta do jogo do Flamengo hoje, você vai ganhar dinheiro. Não sei se tem algum flamenguista aqui, mas se você for com uma caixinha de coxinha lá, você pode ter certeza que você não volta para casa com coxinha. Coxinhas vermelhas e pretas. Já pensou hoje o jogo do Flamengo, né? Então o que pode acontecer? Tudo dá. Mas é verdadeiro, é legítimo. Você tem realmente esse desejo? Ou a gente tem que acreditar que nem sempre aquilo que é bom para o meu cunhado é bom para mim. Não é? Às vezes você fala, mas o meu vizinho está ganhando dinheiro com tal coisa. E aí não é para você. Não é para você. Então a gente tem que saber se realmente nós temos isso como algo internalizado dentro da gente. Então não saia daqui, entra no stand e fala assim, moço, isso aqui dá dinheiro? Todo mundo vai dizer para você, isso dá dinheiro e muito dinheiro. Mas eu já vi muitas pessoas passarem pelos meus negócios e não levarem dinheiro para casa. Por quê? Compraram o sonho dos outros, não compraram o seu próprio desejo. E isso é muito importante na vida da gente. Deus é grande, todos possuem dons, talentos e habilidades próprias. Todos nós temos dons, talentos e habilidades próprias. Qual é a sua? Qual é a sua? Eu costumo dizer o seguinte, uma vez a pessoa me procurou e falou assim, eu quero abrir esse negócio de cuidadores de idosos. A velha pergunta, esse negócio dá dinheiro? Falei, dá. Agora eu vou te fazer uma pergunta ao contrário. 24 de dezembro, 8 horas da noite, a sua mesa de Natal está posta. As crianças loucas para abrir os presentes.
o peru já está em cima da mesa. Na vitrola é bom, né? Na vitrola, aquele disco da Simone, então é Natal, e o que você fez? Lembra essa música? Parece que todo ano a gente tem, parece que a gente não cansa de ouvir a Simone no Natal cantando isso, né? Toca o seu telefone, e aí a pessoa pergunta assim, olha, estou te ligando porque a cuidadora, que era para cuidar do meu pai, não veio. E aí você, como uma pessoa capacitada, treinada, instruída por todos nós, você tem 3 cuidadores já contratados, pagos, para ficarem de plantão para você. Mas você, nesse dia, por qualquer motivo, você esqueceu. Aí você fala, no dia eu dou um jeitinho. Sabe o jeitinho brasileiro? Eu dou um jeitinho. Aí você pega o telefone e liga. O primeiro cuidador simplesmente não aparece, não atende. O segundo, você manda um zap. Ele tirou o zap azulzinho para não ver que ele leu, né? Então você não sabe se ele conseguiu ler, porque ele não te atende. E o terceiro te atende e fala assim, olha, eu não vou poder ir porque eu já tomei uma meia taça de vinho aqui, não vou conseguir atender você. E aí você olha para você, para o seu dom, para a sua habilidade, e você tem uma resposta possível. Se você olhar para a sua família e falar assim, olha, e ligar o telefone do seu cliente e falar assim, eu não irei, não tenho como te atender hoje, eu digo para você, saia desse negócio, porque o teu assistido, o teu cliente, não merece você. Agora, se você olhar para a tua família e falar assim, pessoal, me desculpem, eu vou vestir o meu jaleco, mas eu vou atender o meu cliente. E vai embora. E eu já vi isso acontecer, inclusive com o meu próprio sócio, que lá na cidade de Indaiatuba, um dia passou por alguma situação como essa, e teve que sair meia-noite da casa dele e ir ao encontro da família atender. Então, isto é propósito. Se você quer discutir negócio, você tem que discutir propósito. Você tem que estar disposto a sair da sua mesa de Natal e ir atender o seu cliente. Se você não fizer isso, eu digo para você, trabalhe em banco. Né? Trabalhe em banco das 10 às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, agora nem mais 10 às 4, né? Porque o banco fecha às 2, né? Não é assim? Trabalha no banco de 10 às 2, que você vai ser mais feliz do que você simplesmente se propor a ter um dom que você não o tem. Nós somos seres emotivos, nós precisamos da razão. Mas é a emoção que nos leva à ação. Sabe? A gente precisa ganhar dinheiro? Precisa. A gente precisa ter sucesso? Precisa. Mas se a gente não tiver emoção, você não consegue passar isso para o mercado, você não consegue passar isso para o seu cliente, você não consegue passar isso para ninguém. Então, não é simplesmente as pessoas não nos compram pelo dinheiro. É claro que preço sempre vai ser um componente na vida de qualquer um de nós. Mas, normalmente, existe um lado muito emocional por trás das nossas decisões, por causa das justificativas. Então, todas as vezes que você olhar um negócio, você tem que pensar, isso tem razão, mas qual é a emoção que está por detrás disso? Seja vender um bolo, por exemplo, seja vender algo um açaí, seja vender um serviço de cuidador, seja qualquer coisa. Como é que você vai emocionar as pessoas? Ou simplesmente você vai ser aquelas pessoas que você chega no comércio delas, você pede algo, a pessoa, ela nem te olha, né? É como se você não existisse. Ela te entrega as coisas e continua olhando para lá. Já viram essas pessoas? Que elas não conseguem perceber a gente? Por quê? Porque elas acham que nós estamos comprando produtos tangíveis. E não é assim. Não é assim. Então, para a gente superar esse momento que todos nós estamos passando, a gente tem que compreender que a razão justifica, mas sem a emoção nós não vamos seguir adiante. Então pensem bem. O que é o sucesso? O sucesso consiste em antecipar uma tendência de mercado e começar a praticá-la imediatamente. Então não adianta você identificar uma tendência de mercado e ficar igual aquela história de um ditado tcheco aí, que a pessoa teve uma ideia, uma brilhante ideia, numa empresa, e falou assim, eu tenho que ir lá falar para o diretor da minha ideia. E simplesmente não foi. Um belo dia a pessoa estava sentadinho aqui, aí vem alguém, entra na porta, bate, é bem recebido, fala da ideia, e a pessoa fala assim, sou fominha, eu pensei primeiro, eu que tive a ideia. Qual que foi a diferença entre você e essa pessoa? Você pensou, e você foi inteligente.
Mas Einstein já dizia que nós somos 1% inteligência e 99% transpiração, vontade. A inteligência por si só não nos faz caminhar. Então o que é o sucesso? O que é o sucesso? Vejam, nós no franchise, constantemente a gente vive modismos. Modismo. Há um tempo atrás, nós tivemos, não necessariamente operações que foram franqueadas, mas nós tivemos uma febre no Brasil das paleterias mexicanas. Parecia que o país inteiro acordou com vontade de chupar picolé mexicano. E aí o primeiro que veio abriu, lotou. O segundo que veio abriu, lotou. Aí chegou o 10º. O 10º já não tinha mais para quem vender picolé. Não tinha mais para quem vender picolé. E aí o que acabou acontecendo? Fechou o 10º, 9º, o 8º, o 7º, o 6º, o 5º, o 4º, o 3º. O que sobrou hoje de paleterias mexicanas? Quem é que encontra a paleteria mexicana aí em todos os lugares? Alguém aqui encontra? Mas vocês viram. Eu conheci uma em Campinas, que a pessoa colocou a faixa breve, o mais gostoso picolé mexicano. Não chegou nem a abrir. Por quê? Perdeu o time. Identificou a tendência. A tendência aconteceu 3 anos antes. E a pessoa foi agir 3 anos depois. Não, eu vou esperar os que vão sair na frente para ver se vai dar certo. Não é? É a mesma coisa, qualquer um de nós aqui levantar e chegar num lugar e falar assim, eu quero abrir um boticário. Eu quero abrir uma Home Angels. Nós já estamos há 12 anos no mercado nesse bairro. E aí não tem mais o bairro, não tem mais a cidade. Aí você fala, não, mas eu quero, mas você quer, mas alguém chegou antes de você. Então, gente, é muito importante. Primeiro, a gente observar os nossos dons, as nossas habilidades, mas a gente saber identificar uma tendência e agir imediatamente. Identificar e simplesmente não agir não vai nos levar a lugar nenhum. Tanto é isso aqui é importante, que vocês vão ver, com certeza, que nós temos aí diversas situações em que apareceram no mercado. Por exemplo, nós vivemos no franchise alguns anos atrás a febre dos cursos de idiomas. A gente vinha na feira de franquias, 80% do franchise era feito de escolas de idiomas. Hoje você não vê mais isso. Por quê? Porque a tecnologia mudou, o mercado mudou, muita gente ficou rico com idiomas, ficou rico. Tem gente que vai ganhar dinheiro ainda? Tem. Mas as dificuldades hoje são totalmente diferentes. Porque existe um negócio chamado franchise no mundo dos negócios, que é a chamada cauda longa. Não é? Às vezes o negócio ele vai se desconstruindo, ele não se desconstrói da noite para o dia. A não ser como numa situação como essa, que nós tivemos uma pandemia e que de repente alguns negócios acabaram, né? Simplesmente acabaram. Mas a maioria dos negócios constituídos, eles vão se desfazendo, eles vão se desconstruindo. E a pessoa vai tentando acompanhar aquilo até o ponto que ela acha que vai dar. Só que chega um ponto que a pessoa tem que fechar. Agora, tudo é possível? Tudo. Eu não estou falando contra picolé mexicano, não estou falando contra idiomas, não estou falando contra casa de bolo, não estou falando contra ninguém. Acontece que você tem que praticar isso e observar onde você vai abrir. Às vezes, onde você vai abrir, já tem 10 concorrentes estruturados, boas operações, você vai ser só mais um. E às vezes, a 15 quilômetros, a 20 quilômetros dali, tem ainda um oceano azul. O que é oceano azul? E o que é oceano vermelho? O oceano vermelho é o lugar onde os tubarões nadam e você só vai discutir preço. E o oceano azul, onde você tem a menor concorrência, onde você tem pessoas que você pode navegar com mais tranquilidade. Tem tubarão? Tem, em todo lugar. Mas o preço não será somente o item que vai gerar o sangue naquele mercado. Porque a gente tem que ter benefícios para oferecer. A gente tem que ter algo mais para oferecer para o nosso cliente. O rumo certo. Mais importante que a velocidade é saber se você está no rumo certo. Então, não adianta eu querer ir para São Paulo, né, pela rodovia que vai para Belo Horizonte. Eu não vou chegar em São Paulo. Ou se eu chegar, vou dar uma volta muito grande. Então é necessário a gente saber, eu tenho que ter velocidade, mas eu estou indo no rumo certo, né, eu estou fazendo a coisa certa. Uma vez, vou dar um exemplo para vocês. Botamos velocidade, mas não confirmamos o rumo. Porque a gente tem que superar as derrotas, né? E uma das grandes derrotas da minha vida foi quando eu fui franqueado, agente de desenvolvimento, da maior rede de franquias do mundo, que se chama Subway.
não é McDonald's. A maior rede de franquias do mundo se chama Subway. E o que acontece? Tínhamos a velocidade, mas na época não estávamos no rumo certo. Sabe por quê? Porque nós, enquanto empreendedores, não fizemos o dever de casa correto. E fomos abrir lojas grandes, lojas de 200 metros quadrados, nos baseando na loja que havia na Paulista. Enquanto a Subway nos Estados Unidos, por exemplo, no resto do mundo, às vezes são lojas de 25 metros quadrados, 15 metros quadrados, onde trabalha uma pessoa, 2 já é um luxo. Nós tivemos uma loja que chegou a ter 35 funcionários. Olha que insanidade, né? Então, quer dizer, não adianta você botar a velocidade se você não estiver no rumo certo. Eu me recordo que quando a gente lançou na primeira leva da Subway no Brasil, lá em Campinas, a primeira coisa que nós fizemos, nosso ego, né? Nossa vaidade. Fomos lá e compramos uma página de jornal. Uma página de jornal. E botamos lá, até fui eu que saí na foto, todo bonito, um outdoor por detrás. E sabe o que aconteceu com o jornal no dia seguinte? Vira lixo, né? E a gente foi descobrir que o valor que a gente colocou no jornal daria para 15 mil pessoas experimentarem um pedaço de sanduíche, quando a marca ainda não era conhecida no Brasil. Mas a gente é levado, não é? Pela nossa vaidade, pelo nosso ego, e às vezes a primeira coisa que aparece na nossa frente são pessoas que vão querer vender a mídia. E aí a gente faz o cheque e depois pensa que aquilo não estava no rumo certo. Uma decisão que ninguém pode fazer por você. Você vai ter que ter disciplina. Imagina num período desse agora que a gente está vivendo. Um período em que, além da disciplina, você precisa ter coragem para sair de casa, vir aqui participar de um evento como esse que vocês estão vivendo. Mas a disciplina é a que te faz levantar mais cedo. Se você tem um negócio que você tem que levantar às 6 da manhã, você não pode ficar num dia de chuva sobre o dilema que nós estamos trabalhando no home office. É bonito, né, trabalhar home office, né? Aquele dia de friozinho que está chovendo, você está encolhido ali debaixo do cobertor e você teria que estar às 8 horas pronto para iniciar a sua atividade. Aí você fala assim para você mesmo, é só hoje, eu vou ficar um pouquinho mais na cama até meio-dia, mas eu estou home office mesmo. E aí o primeiro dia foi assim, o segundo dia foi assim, no terceiro o que vai acontecer? O seu negócio começa a ir mal e a culpa de quem que é? A culpa normalmente são dos outros, mas você não olha no espelho todo dia. Então é importante, se você vai ter um negócio, ter disciplina com esse negócio. Porque se o negócio não tiver disciplina, ele não vai adiante. Vou dar um exemplo de disciplina para vocês. Tive uma amiga, na época que eu estava na Subway ainda, que ela abriu uma operação da Subway como sócia operadora. Isso é um negócio complicadíssimo. Quer dizer, uma pessoa coloca o dinheiro, vamos supor, 100 mil reais. A pessoa colocou 100 mil reais, deu 20% para a Maria, e a Maria ia tocar o negócio, e com o lucro, a Maria pagaria os 20% dela. E ela foi assim, construíram a loja bonita no shopping, com os nossos erros, a loja era grande demais, mas eu me pego, de repente, a Maria perguntando para mim, seu Arthur, esse negócio de sanduíche, abre carnaval? Eu falei, abre. Natal, Réveillon, abre também? Abre. Dia Santo, abre. Ela já estava 4 ou 5 meses na operação, foi quando ela caiu a ficha que o negócio de comida funcionava 365 dias por ano e que ela vinha de uma área educacional, ela era antiga professora, e que ela tinha férias, semana do saco cheio, ela tinha férias em julho, tinha férias em janeiro, férias em dezembro. Como é que ela ia suportar trabalhar 365 dias por ano? E sabe o que eu disse para ela? E esses dias de feriado, que você estava acostumado a ir para a praia, são os que a gente mais vende. A mulher começou a chorar, ela entrou em crise. Então por quê? Porque ela não tinha nada a ver com aquela área de alimentação. Ela não tinha dons, ela não tinha habilidades, ela não tinha capital de giro, ela não tinha motivação e muito menos disciplina. Aí vai dizer, o culpado é a franquia que não deu certo. Então muito cuidado com a palavra disciplina. Outra coisa, ninguém jamais realizou algo grande sozinho. Ninguém realizou nada grande sozinho. Se a gente pegar a história da humanidade, você vai até lembrar até que Jesus teve 12 apóstolos, não é? Jesus, o nosso Criador, né? Para dar conta da sua causa, arranjou 12 discípulos, 12 apóstolos, não é? Então o que acontece? Ninguém faz nada sozinho.
é importante que a gente saiba construir as nossas equipes de trabalho. E é uma das coisas mais difíceis, você contratar pessoas e você demitir pessoas. Mas você, enquanto empresário, para vencer esse medo de empreender, tem que ter essa noção. Você tem que saber. E aí, sabe a besteira que muitas vezes a pessoa faz? Ela começa um negócio, e quem que ela pensa? Pensa que ela vai dar uma oportunidade para o amigo, para a amiga, para um parente. Sabe o que acontece? Ela perde a amizade, perde a amiga, perde o parente. Por quê? Porque, na verdade, ela deixa de tomar as ações que ela precisa fazer, porque ela está com medo de falar, mas é minha sobrinha que está ali. Como é que eu vou falar para minha sobrinha que ela não está fazendo o serviço direito? Como é que eu vou falar para o meu tio que ele não está fazendo a contabilidade direito? Como é que eu vou falar para minha mãe, a minha mãe, que ela precisa trabalhar mais firme? Não dá, gente. Então, quando a gente diz ninguém fez nada e nem faz sozinho, é preciso a gente encontrar pessoas pela vida que queiram a oportunidade de trabalhar. Porque o trabalho é sério, não é coisa só para a família. É claro que isso aqui não é uma regra engessada, mas muitas vezes você precisa ter a coragem de enfrentar o problema. Porque se você não enfrentar o problema, o mercado vai fazer isso por você. E você será demitido pelo mercado, porque você não teve a coragem de escolher a pessoa certa. Outra situação. A sua empresa é uma grande escola. A gente vive uma realidade muito interessante. Que muitos de nós, que fizemos uma faculdade, a gente imaginava lá atrás que a gente ia fazer uma faculdade e ia parar de estudar. Simplesmente, não, eu fiz a faculdade, acabou, agora eu sigo a vida. E qual é a surpresa? Nem a mãe de Iná disse isso pra gente, que na verdade a gente tem que aprender todos os dias. A gente tem que continuar aprendendo todos os dias. Se você não continuar aprendendo todos os dias, o que vai acontecer? A sua empresa, ó, vai pro buraco. Como é que você vai contratar hoje alguém para te fazer um marketing digital, se você não estudar um pouco sobre Google ADS, sobre Facebook ADS, sobre engajamento, não é? Como é que você vai sobreviver nesse mundo? A empresa faz por mim. A empresa faz por você. Você pode até contratar alguém que vai fazer por você, mas você sabe contratar? Você sabe do que ela está falando? Você sabe do como ela está cobrando? Você sabe se aquele preço é justo ou injusto? Como é que você vai ter um negócio hoje que você não sabe mensurar o ROI? Que é o resultado sobre o valor que você investe no marketing digital. Como é que você vai avaliar o ROI? Ah, mas vão me ensinar. Não, mas você vai ter que dar um Google, você vai ter que estudar, você vai ter que aprender. E ninguém vai resolver todos os seus problemas de conhecimento. Então, é importante. O franchise tem essa coisa, né? A gente ajuda muito, mas a gente não é Deus. A gente não consegue resolver todos os problemas. Às vezes você vai ter que se somar, ter esforços para aprender constantemente. Então, a sua empresa é uma grande escola. A empresa é o reflexo nítido da mente de quem a conduz. É muito interessante isso, né? Porque as pessoas dizem assim, a minha empresa tem um problema. Não. Você tem um problema, porque você é a mente da sua empresa. Então, se a sua empresa está passando por um problema, provavelmente, procure olhar no espelho. Porque você é que é a mente da sua empresa. E antes de a gente culpar todos os outros, a gente tem que pensar qual a nossa responsabilidade naquele negócio. Porque é fácil, né? A gente tem uma brincadeira no franchise que diz assim, quando o franqueado ganha muito dinheiro, ele diz assim, eu sou o ponto fora da curva. Eu sou o cara. De vez em quando ele canta aquela musiquinha do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Aí ele ganha dinheiro, fica rico, né? E tudo bem. Eu tenho franqueados meus hoje na Home Angels que levam 150 mil reais por mês. 150 mil reais por mês. Vocês acreditam? O cara tem 60 clientes, fatura mais de 500 mil reais, fatura 6 milhões de reais por ano. E tem pessoas que, como o Daniel que está aqui, está começando, 2 meses, 3 meses, mas tem pessoas que já estão há 1 ano e não conseguiram se entender ainda com a operação. Por que será que usou uma máscara social e não se deixou mostrar o seu verdadeiro propósito? Será que ela está conseguindo mostrar para o seu cliente o verdadeiro propósito de cuidar de um assistido? De ter a sensibilidade e de passar a emoção do que é cuidar de um assistido? Porque o dinheiro é consequência das nossas emoções que a gente passa para essas pessoas. É muito fruto disso. Então veja,
às vezes o sucesso está do seu lado e do seu lado esquerdo não está o sucesso. E você tem a opção de escolher. Então é muito importante a gente ter essa responsabilidade. E por que então escolher o franchise num momento como esse que nós estamos vivendo? Por quê? Vejam essa... Está vendo isso aqui, essas interrogações? O franchise é uma planilha de Excel. A gente consegue preencher alguns quadradinhos desse. A gente consegue discutir com você marketing, consegue discutir com você ações comerciais, consegue discutir com você recrutamento e seleção, a gente consegue discutir com você contabilidade, a gente consegue discutir marketing presencial, a gente consegue discutir padronização, mas a gente não consegue resolver ou preencher todos os quadrados que você precisa ter para ter um negócio, não é? Por exemplo, a gente consegue te orientar a fazer uma carta, mas a gente não tem como te ensinar a língua pátria. A gente não tem como ensinar português. E aí você vai atender uma pessoa que é rica, nós só trabalhamos com rico, a Home Angels só trabalha com milionários, não é? E aí você escreve no WhatsApp, por exemplo, uma frase errada, o seu português errado, você erra o tempo verbal, e aí você vai dizer assim: ah, mas a cigana me enganou. Eu não consigo. Nenhuma empresa vai conseguir ensinar você a escrever corretamente a nossa língua portuguesa. Então, o franchise não é a solução de todos os males. Ele é um caminho importante, principalmente no momento como esse que nós estamos vivendo de pós-pandemia, para te dar ferramentas, para te dar alguns pontos que você iria levar muito mais tempo para poder aprender, para juntar todo esse conhecimento necessário para você ter sucesso no seu negócio. Você iria levar muitos pontos, muito tempo. Então a gente, normalmente, qualquer uma dessas operações que estão aqui, eles têm todo um conceito organizado, marca, marketing, como você vai fazer o seu marketing, que ação você vai fazer, como é que você vai abordar o cliente, tudo isso. Mas sabe o que muitas vezes as pessoas dizem? Depois que você treina toda a pessoa diz assim: ah, mas na minha cidade isso não dá certo não. A pessoa nem testou, ou se testou, esqueceu que para você fazer uma venda, são 10 contatos. Ah, se a gente fizesse de todos os 10 contatos, 10 vendas, né? Seria a coisa melhor do mundo. Não é assim? Seria a coisa melhor do mundo. E aí vem as percepções do que a gente precisa ter dentro de cada mercado. Vejam, por exemplo, para você tem que entender que nós vivemos num país heterogêneo. Olhem só os dados. Nós temos 100 milhões de brasileiros que vivem com até R$1.000 por mês. Dentro desses 100 milhões, nós temos 26 milhões que são do renda do Bolsa Família, Bolsa Verde e Amarelo, não sei mais nem o nome que é. Nós temos outros 100 milhões que vivem até R$3.000 por mês. Nós temos mais 10 milhões que vivem entre 3 e 20 mil reais aproximadamente por mês. E nós só temos um clube no Brasil, o clube do 0,7, que são 1.600.000 pessoas que faturam acima de $5.000 por mês no Brasil. $5.000 por mês. Pode ter certeza, uma parte considerável dessas pessoas estão no franchise brasileiro. Não tenho dúvida disso, porque o grande objetivo do franchise é levar você a fazer parte do clube VIP chamado Clube do 0,7. Nós temos hoje na nossa rede, a grande maior parte dos nossos franqueados já fazem parte desse clube, por uma coisa muito simples. Vejam você vai abrir um negócio que você gosta também, e é maravilhoso, e todos nós usamos, todos nós bebemos, e você abre uma cafeteria, cujo ticket médio são R$20, R$22, um pão de queijo e um café, um cappuccino e um croissant, R$22, R$25. Quantos tickets você precisa fazer por mês para faturar R$50 mil? Alguém já fez a conta? 2.500 atendimentos, 2.500 vendas de R$20, R$22 aproximadamente, para você faturar 50 mil, para tentar levar 7, 8 mil para casa, 10, né? Olha como os negócios têm percepções diferentes. Numa operação como a nossa,
nós precisamos de 6 clientes. 6 clientes. Porque o ticket médio é muito alto. Veja a diferença de mercados. Agora, dá dinheiro para todo mundo? Não. Porque se a pessoa não tiver propósito, se ela não tiver dom, não tiver habilidade, como é que você vai botar o seu pai na mão de alguém que chega na sua casa e nem olha para você, nem olha para o assistido? Primeira coisa que a gente deve fazer é sensibilidade, ter sensibilização com aquela pessoa que está ali deitada. Que aquela pessoa é um pai, ou é uma mãe, ou um avô. Isso move as pessoas. Então, no franchise, a gente procura fazer isso aqui que eu mostrei para vocês. Preencher vários quadradinhos, mas a gente não consegue preencher todos. Então, você tem que olhar o seu negócio e falar assim, quais são as minhas carências, que são pessoais, e que eu preciso me desenvolver. Se você tem uma carência, por exemplo, na área financeira, e eu falo para você, o seu DRE, aí a pessoa diz, DRE? O que é DRE? Pô, se você já não sabe o que é DRE, eu digo para você, você tem que fazer um DRE mensal, para você fazer uma análise vertical e uma análise horizontal do seu resultado no mês, para você saber quanto que é a sua margem de contribuição, para você verificar se deu lucro ou prejuízo à operação, quanto que foi a sua margem de contribuição, que é a sua receita menos os impostos, para você ter a margem de contribuição, porque a gente paga os impostos independente de ter lucro, não é assim? Então, quanto que é essa margem de contribuição? Se ao final dessas 30 palavras que eu disse aqui agora, você achar que eu estou xingando você, você tem um problema. Você tem um problema. Qual o problema? Pô, ele falou em DRE, em EBITDA, margem de contribuição, lucratividade. E aí você abre um negócio e aí faz aquilo que é a coisa mais comum. Você recebe um dinheiro, põe o dinheiro no bolso, com o bolso direito você paga a escola, você paga a gasolina, você paga o cabelo da mulher, a unha da mulher, a massagem da mulher. Chega no final do mês e fala assim, esse negócio dá dinheiro? Não deu, não. Você nem sabe quanto que o negócio faturou, porque você fez uma misturada entre o orçamento pessoal e o orçamento familiar. Como é que você vai dizer se alguma coisa é boa? Me recordo, uma fase da minha vida, eu fui CEO do grupo Wizard, trabalhei muito tempo com meu amigo Carlos Wizard. E uma vez eu estava visitando um franqueado, e fui visitar a escola dele, e perguntei para ele, olha, como é que está o negócio? Aí ele falou, ih, rapaz, o negócio aqui está mal, está ruim pra caramba. Eu não sei não, hein, está difícil, hein, está difícil. Conversa para lá, conversa para cá, tentando entender o que estava acontecendo, e fomos almoçar. No caminho do almoço, ele falou, eu tenho que passar num lugarzinho aí, mas é coisa rápida. Aí passamos, ele estava construindo uma casa de 500 metros quadrados, num bairro bacana na cidade. Eu falei, o negócio é ruim? O negócio não dá dinheiro? Ou o que está acontecendo? Na verdade, olha que coisa louca, o caixa dele estava tudo misturado entre construção, entre a escola que ele tinha, e ele simplesmente dizia, não, esse negócio é ruim. Então, gente, a gente tem que entender que nós do franchise, a gente organiza as coisas da melhor maneira possível. E no franchise vão ter pessoas que vão ganhar muito dinheiro, pessoas que vão empatar e pessoas que talvez não ganhem. Em qualquer uma dessas operações. Mas quando você vencer esse medo de empreender, você vai ter que tomar a decisão por uma delas, por um negócio. Porque se você for fazer sozinho, você vai ter que ter tudo isso daqui. Pense, tudo isso daqui é responsabilidade sua. Quanto tempo você vai levar para desenvolver todas essas habilidades? Quanto? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Quantos cursos técnicos você vai ter que fazer? Quantas habilidades você vai ter que desenvolver? Então a gente tem que parar e pensar sobre isso. O investimento. Avalie o valor a ser investido. Você tem esse valor a ser investido? Se eu preciso de 100 mil, eu não posso abrir com 10 mil. Porque se eu vou comprar máquinas, equipamentos, reformar um ponto comercial, eu já começo devendo 90 mil. Como é que você sai de uma dívida de 90 mil num país onde o juro do cheque especial bate quase 300%? Você usou um dia de cheque especial, você já quebrou. Nunca mais você vai conseguir pagar. Ah, eu vou comprar no cartão de crédito. Você comprou no cartão de crédito, não pagou no dia do vencimento. No mês seguinte, vira uma bola de neve que você não consegue mais sair. Então, como é que você vai investir num país
se você não tem o capital necessário para iniciar a sua operação. Aí você fala assim, mas eu vou pegar dinheiro emprestado num banco. Seria a melhor coisa do mundo. Nós já tentamos muitas vezes, a gente faz parceria com os bancos, né, para poder arranjar dinheiro, para emprestar. Os bancos estatais normalmente seria aquele dinheiro do FAT, né, do Fundo de Amparo do Trabalhador, que você faz com 5 anos. Só que quando você pensa em montar um negócio, até a data que o banco vai liberar para você, muitas vezes o tempo já passou, o time já passou. Por quê? Porque banco só dá dinheiro para quem não precisa de dinheiro. Se você quer 100 mil, 200 mil emprestado num banco, você nunca abriu um negócio, você pode ser o melhor convênio do mundo, mas o gerente da agência vai dizer assim, moço, não sei não, hein? Porque ele pensa, eu vou botar minha assinatura nisso aqui? Mas eu fiz um convênio com um banco que vai resolver isso para o resto da vida. Não, ele simplesmente não vai colocar. E aí você fica nessa expectativa e sai do negócio. O capital de giro, as expectativas de retorno e o tamanho do seu bolso, não é? Então, cuidado com o passo que você vai dar. Saiba bem administrar, tá certo? Conheça os franqueados de sucesso e cuidado com a síndrome do ex. O que é isso? Você tem que saber que quando você vai entrar num negócio, principalmente agora no pós-pandemia, onde muita gente saiu do mercado, onde muita gente quebrou, onde muita gente se desestimulou, você vai perguntar para um ex-franqueado se você deve entrar num negócio, eu diria para você, cuidado. Imagine que você vai namorar uma moça, e aí você chega para ela assim, Fernanda, eu gosto de você, mas antes da gente dar um próximo passo, eu quero que você me dê a lista dos seus ex-namorados, ex-ficantes, ex-noivos, ex-maridos, que eu vou ligar para cada um deles, para saber como é que é você. Alguém faria isso? Alguém ligaria para o ex e perguntaria assim, olha, como é que ela é na TPM? Fala para mim, porque agora que eu estou vendo ela arrumadinha, bonitinha, me parece a melhor mulher do mundo, mas e na TPM? Então liga para o meu ex e pergunta para ele, quanto tempo você ficou com ele? Eu fiquei 1 ano, 2 anos. Eu tenho certeza que você vai ficar decepcionado. Então é melhor você perguntar para o franqueador, porque o franqueador ele sabe coisas terríveis sobre ele mesmo, tá? Agora, se você vai entrar no negócio, procure as pessoas que têm o sucesso dentro daquele negócio. Há quanto tempo eles estão? Qual é a visão deles do negócio? E com muito cuidado, com o ciúme deles, né? Porque às vezes ele acha que você quer entrar na mesma cidade que ele está. Embora comporte uma segunda unidade ali, ele vai dizer, mas aqui o mercado está saturado, acho que aqui não dá não. Então, um olho no peixe, outro no gato. Você tem que avaliar isso e buscar exatamente a informação de quem tenha sucesso na operação. Quem pode te inspirar. Perdedores nunca inspiram ninguém. Perdedores não inspiram ninguém. Na verdade, perdedores parecem aqueles loucos fronteiriços, né? Se estivessem dentro do hospício, não sairiam. E como estão fora do hospício, a gente não consegue colocá-los lá dentro. É mais ou menos assim. Você tem uma ideia, vou fazer tal coisa, e aí dessa coisa que você vai fazer, você simplesmente diz, animadamente para uma pessoa, olha, tive uma ideia, tive um insight, fui na feira, vi um projeto bacana. Primeira coisa que a pessoa diz para você, isso não vai dar certo. Mas a pessoa nem conheceu, isso não vai dar certo. E sabe o que é o pior, meus amigos? Às vezes o louco fronteiriço dorme com você na mesma cama. E aí você não consegue sair. Porque tudo que você diz que você vai tentar, a pessoa diz isso, não vai dar certo. E aí você passa a vida inteira com alguém sempre te jogando para baixo e vendo as pessoas que tentaram, né? E que tentaram terem resultados. Porque a gente sabe que num país como o nosso, só existe um caminho para a gente ganhar dinheiro. É ser empreendedor. É ser empreendedor. Eu já disse para vocês a pirâmide salarial no Brasil. E nós temos 3 etapas que qualquer um de vocês poderão vencer no franchise. A primeira delas é de dependência. Quando você entra no franchise, você é dependente do franqueador, das orientações, da assessoria. Chega uma fase no franchise que você começa a ficar independente. Você já começa a ganhar o seu dinheiro, você já começa a discutir, mas por que eu estou pagando royalties mesmo? Por que eu estou pagando royalties mesmo? Por que eu estou pagando Fundo Nacional de Publicidade? E aí, o verdadeiro franchise é quando você fica interdependente. É quando você percebe que juntos nós somos mais fortes. Juntos a gente vence a pandemia. Juntos a gente supera desafio. Então não é disputando espaço, é construindo espaços conjuntos. É aí que o franchise cresce. Vocês podem ter certeza
que o motivo pelo que o franchise cresce é exatamente quando ela tem uma grande rede de franqueados interdependentes. Então, prestem bastante atenção às etapas que você poderá viver, e identifique isso em você, se você está na fase de dependência e independência. Lembre-se que é a vontade que nos faz caminhar, a inteligência é apenas o farol que ilumina a nossa vida, e sem a vontade, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Não podemos esperar que o mundo venha até nós, nós precisamos ir ao seu encontro. É importante que a gente saiba o seguinte: ninguém vai chegar lá na sua porta e dizer assim: olha, eu trouxe um cheque para você de R$1 milhão. Ninguém vai fazer isso. Você vai ter que ir até o mundo, você vai ter que buscar esse espaço, porque senão você não encontrará as respostas aos seus anseios de crescimento pessoal e profissional. E tem gente que fica assim esperando. Sabe aquela história do cara que tem uma herança, tem assim, um pai rico, e acha que quando o pai morrer, ele vai receber uns trocados, sabe, o pai e a mãe morrer. Aí o pai e a mãe vivem até 90 anos, e a pessoa passa a vida inteira na expectativa de que vai sobrar alguma coisa, e a vida da pessoa simplesmente foi embora, não é? Perderam as oportunidades. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa apresentação, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Justificativas para não abrir o negócio, nós temos muitas, como eu disse aqui nesse início da minha apresentação. Mas é necessário que a gente reflita sobre os nossos verdadeiros propósitos, nossos verdadeiros dons, porque a gente só consegue ganhar dinheiro quando a gente descobre o nosso papel neste mundo, o nosso papel no formigueiro, não é? Então, o dinheiro não virá porque você entrou num negócio que seja muito bom. Pode ser o melhor negócio do mundo, mas se isso não fizer parte do seu propósito de vida, das coisas que você gosta de fazer, não é? Como é que você vai trabalhar com animal de estimação, por exemplo, um pet? Se você detesta gato, cachorro, mas pet shop dá dinheiro. Dá! Lavar um cachorrinho custa R$100 por semana nas grandes cidades, não é? Agora você detesta cachorro, você detesta gato, como é que você vai trabalhar com pet shop? Sem chance. Como é que você vai trabalhar com idoso, se você não gosta nem de olhar uma pessoa deitada? Porque a gente trabalha com a dor. A gente trabalha com a dor do ser humano, mas alguém precisa cuidar dessa dor. Como é que você vai trabalhar com educação, com crianças como eu trabalho, com descalculia, dislexia, que naquela minha época de jovem, quando uma criança não ia bem na escola, ela simplesmente era chamada de burra. E tem gente que continua chamando a criança de burra até hoje, quando na verdade tem muitas crianças que têm hiperatividade, déficit de atenção, descalculia, dislexia, e simplesmente alguns professores desconhecem isso, e os pais também desconhecem. Como é que você vai trabalhar com a área de alimentação? Como é que você vai vender açaí? Né? Com tantas operações de açaí que tem por aí, com tantas operações de bolo que tem por aí, como é que você vai se destacar neste mercado se você não tiver um propósito definido na sua cabeça? Então, o propósito vai te levar às condições necessárias para a escolha do seu negócio. Pense muito bem nisso, sabe? Eu acho que o sucesso nesse aspecto, ele é uma situação que vem junto com o propósito da nossa vida. Então tenhamos todos nós um propósito para que o grande arquiteto do universo, que é Deus, nos ilumine, né? No sentido de a gente encontrar as soluções para o nosso sucesso pessoal, o nosso sucesso profissional, enfim, a construção de um país melhor, de um mundo melhor, porque o empreendedorismo e a abertura de novos negócios é que vai possibilitar que a gente realmente tenhamos cidadãos melhores, trabalhando, gerando emprego, gerando impostos, né? Para a gente ter uma nação linda, maravilhosa como é o nosso país. Muito obrigado, e muito obrigado à ABF aqui do Rio. Obrigado. Muito obrigado aqui à ABF do Rio, por esse primeiro encontro presencial, por nos ter trazido com muita coragem do seu diretor Beto Filho, para a gente estar aqui juntos, construindo o futuro desse país através do franchise. Viva o franchise, obrigado, que Deus ilumine a todos vocês. Até um dia.